2-0 no Maracanã, vai terminar o jogo. Santo André dá o bote aqui no campo de defesa, tira, vai sair jogando pela esquerda no setor defensivo, camisa 5, o Dirceu recebe, volta um pouquinho, termina o jogo no Maracanã. O Santo André fica com o título da temporada de 2004 da Copa do Brasil. Uma data histórica. É Santo André, olê, olé, é Santo André. Ramalhão, 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 Ramalhão. A façanha do Ramalhão. Episódio 6. Santo André! Uma semana após a primeira partida, o Rio de Janeiro parou. Todos os caminhos levavam para o maior estádio do mundo. A grande final era destaque em toda a imprensa. Quem ficar com a taça leva também uma vaga na Libertadores do ano que vem. O jeito é não pensar na estatura do adversário e enfrentar o gigante com futebol simples e eficiente. Noite de campeão hoje no futebol brasileiro. O Santo André está no Rio de Janeiro para pegar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Flamengo e Santo André decidem esta noite a Copa do Brasil. Claro que o Mengo é o favorito. Joga pelo 0-0, joga pelo 1-1, joga com 72 mil pessoas no Maracanã. Mengo e Santo André decidem daqui a pouco o título da Copa do Brasil. Além do Flamengo, o Ramalhão também enfrentaria outro adversário naquela noite histórica de 30 de junho de 2004. O clima de já ganhou, que pairava por todo o estado carioca. É o que nos conta o torcedor Maurício Nosnica, que esteve presente no Maracanã. Quando a gente estava indo no caminho e a gente parou num posto, eu lembro que tinha um jornal já falando Flamengo campeão e eu não fiquei com a torcida do Santo André. Eu fui com 2 ônibus nossos que acabaram ficando no meio da torcida do Flamengo por um erro de logística lá. E o sentimento de já ganhou era gigante lá no meio da torcida deles. Era tipo uma festa planejada mesmo. O narrador Nilson César, da Rádio Jovem Pan de São Paulo, que esteve na cobertura do jogo, detalha o que viu nos arredores do estádio. Tem um detalhe interessante dessa final, e nós transmitimos do estádio, então eu estava indo para o Maracanã e aí o que mais se vendia na porta do Maracanã, no congestionamento para chegar ao Maracanã, eram faixas de Flamengo campeão da Copa do Brasil daquele ano. Eu acho que isso aí acabou motivando o Santo André, porque era um favoritismo tão grande do Flamengo que ninguém imaginava que o Santo André pudesse ganhar o jogo. Passar por provocações e ver uma festa já programada pela diretoria do Flamengo foi um combustível a mais para os jogadores do Ramalhão, como conta Sérgio Soares, que comandou a equipe no jogo mais importante do clube. Nós viajamos 2 dias antes para o Rio, treinamos nas Laranjeiras, e nós chegamos e vimos todo aquele oba-oba, né? Tinha uma foto estampada na capa do lance, com o urubu pisoteando a bandeira do Santo André. E isso nós guardamos, e nós usaríamos na palestra essa foto. Aí chegando no vestiário do Maracanã, eu normalmente não subo no campo, mas aquele dia lá eu subi para ver. E quando olhei, me deparei entre os 2 bancos de um palco. Aí perguntei para um funcionário lá para quem seria aquilo. Aí o funcionário me disse, isso aí vai ser pro show da Ivete, né? O Flamengo vai ser campeão, já montaram o palco, porque a Ivete vai cantar aqui, que na época cantava-se muito a música Poeira, Poeira. E era quase que um hino, né, do Flamengo, essa música que a torcida cantava. Tava tudo pronto para isso. Bom, eu desci. Cheguei no vestiário, perguntei pros caras se eles tinham ido no campo, os caras falaram que não. Eu falei, não, então dá uma subidinha lá.
Vocês vão ver, tem um negocinho lá, vocês olham lá entre os bancos lá, tem um negocinho lá que não é pra nós. Aí os caras subiram e desceram bufando, né? Os caras desceram o pé da vida. Já botei pilha nos caras, falei, ei, tá lá, tá pronto, é dos caras. Os caras vão comemorar, já estão prontos pra fazer a festa, agora depende de vocês. Alguém avisou vocês? Marcos Muniz Gomes, preparador de goleiros da equipe do ABC em 2004, conta uma história que passou com o goleiro Júlio César, minutos antes da bola rolar. E eu lembro que a gente não conseguia entrar no campo, subir, né, as escadas do Maracanã, porque não deixavam, né? Aí a muito custo eles abriram pra gente conseguir acessar o campo, e a gente não conseguia ouvir assim a voz um do outro, porque, tinha, sei lá, mais de 90 mil pessoas, eu acho, naquele dia. E aí eu perguntei pro Júlio, né, falei, Júlio, e aí, tu prefere aquecer lá embaixo, né, que tinha uma sala de aquecimento, né, que é mais tranquilo, assim, ou vamos aquecer aqui em cima? Aí ele disse, não, Marquinhos, essa oportunidade é ímpar na minha vida, né? Jamais, eu não quero perder um minuto, cara, desse momento aqui, vamos aquecer aqui em cima. Eu quero ter história pra contar, eu quero sentir essa energia aqui dentro do Maracanã. Aí quando ele falou isso aí, eu disse, cara, esse jogo tá pra nós, porque o Júlio tava curtindo o momento, né? A pressão da arquibancada não influenciou em nada, cara. E ele tava assim, o nosso time todo tava assim, né? Querendo aproveitar aquele momento, né? Então, isso deu muita segurança pra nós, né? O Santo André chegava para a decisão como a equipe que mais havia marcado gols na competição, 24, e 1/3 deles tinham sido feitos de cabeça, o que mostrava que a bola parada era a principal arma do time. Na verdade, independentemente do resultado final, aquela equipe do ABC Paulista já fazia história no futebol brasileiro. O time que entrou em campo foi escalado assim pelo repórter Romeu César após a chamada do narrador Oscar Ulisses, ambos na época da Rádio Globo de São Paulo. Você confere os times para a jornada de hoje na Globo. Santo André do Conferindo na Globo, galera que curte o ramalhão do ABC. Com Júlio César, o goleiro. Os 3 zagueiros, Dedimar, Gabriel e Alex. Pelas alas, na direita, Nelsinho, na esquerda, Romerito. Completando o meio-campo, Dirceu, Ramalho e Elvis. No ataque, Osmar e Sandro Gaúcho. E no banco, com o auxiliar técnico Sérgio Soares, Júnior da Guia, Ronaldo, Totô, Correia, Tássio e Macanaki. O ex-zagueiro Alex Bruno relembra o que sentiu ao pisar no gramado naquela noite. Fui subir as escadas ali para reconhecer o gramado e a hora que eu piso no gramado, 80 mil pessoas, eu meio que se assustei ali, aquela torcida gritando, meio que dá aquele frio na barriga. Foi uma cena, né, inusitada ali naquele momento e eu me lembro até hoje disso. No início da partida, o Ramalhão teve mais posse de bola e o Flamengo buscava os contra-ataques e tentava a marcação do primeiro gol de forma frenética, já que tinha a responsabilidade de conquistar o troféu diante de um clube menor e de mostrar para os mais de 70 mil torcedores que lotaram o Maracanã que o favoritismo criado por boa parte do país era de fato verdadeiro. A busca incessante dos cariocas em conseguir o gol a qualquer custo fez com que a equipe do Santo André se tranquilizasse e passasse a jogar nos erros do Flamengo. Dedimar comenta essa postura da equipe. O nosso propósito, em primeiro lugar, é não tomar gol no primeiro tempo. Até porque a pressão da torcida em cima deles, a gente poderia fazer com que isso ficasse contra, né? Então, a nossa estratégia no primeiro momento deu certo. E no segundo tempo a gente ia para tudo ou nada, para disputa franca. Ainda impedido de dirigir sua equipe na beira do gramado, o técnico Péricles Chamusca nos relata o que passou naquele dia. O planejamento naquele dia era ficar como todos os treinadores que estavam expulsos, ficar na área da imprensa, né? Normalmente os treinadores ficavam ali. Só que o delegado do jogo, depois de eu estar posicionado lá, subiu, disse que eu não poderia ficar lá e que eu teria que ir para a arquibancada, o que era impossível naquele momento do jogo, porque não existia nenhum lugar vago, né? Todos os ingressos vendidos, ou seja, eu teria que sair do estádio. Mas o presidente da Suderj
cedeu o camarote particular dele no Maracanã para que a gente pudesse assistir o jogo de lá. E ainda com a possibilidade de contato no intervalo, que a gente pôde falar por rádio com Sérgio Soares, que estava na beira do campo. Sem sofrer tanto no primeiro tempo, o Ramalhão voltou com uma postura diferente na etapa final da partida, como explica o ex-jogador da Guia. E no segundo tempo, no intervalo, né, o Chamusca, o Sérgio Soares conversaram com a gente e o pensamento agora, meu amigo, vamos com tudo. E tentar fazer um gol, né, porque a gente sabia, se a gente conseguisse fazer um gol, a gente ia desestabilizar o Flamengo. E não deu outra. Quando nós fizemos o primeiro gol, já deu para sentir o abatimento total da equipe deles. O sonho do Ramalhão de ser campeão nacional ficou mais próximo aos 7 minutos. Após uma cobrança de escanteio de Elvis, Sandro Gaúcho aproveitou um espaço deixado pelos jogadores do Flamengo dentro da área e, mais uma vez de cabeça, marcou o primeiro gol do Santo André no jogo. O ex-atacante conta sobre a sua emoção. Numa bobeira, numa desatenção deles ali, o Elvis bateu aquele escanteio no segundo tempo ali, onde nós treinávamos e sabíamos que essa bola teria que cair ali. E ali eu estava, o meu posicionamento que eu já vinha fazendo toda a competição e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer aquele gol. Então eu vejo que é um presente de Deus para a minha vida, a carreira. A narração dessa vez é de Nilson César, da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Toma distância, Elvis levantou para a boca do gol, subiu o Sandro Gaúcho, escorrega! Lá na pequena área, deu ali os abertos, ele só tocou a cabeça na bola e jogou pro fundo no gol do Flamengo, fazendo calar o Maracanã. Sandro Gaúcho, Santo André na frente, Santo André 1, o Flamengo 0. O momento era todo dos visitantes. A grande massa rubro-negra estava perplexa, mas um possível empate ainda favorecia os cariocas. Só que o baque após o primeiro gol do Santo André foi nítido dentro de campo e nas arquibancadas. Desânimo e nervosismo eram o que os jogadores do Flamengo demonstravam. Superior na partida, tanto no aspecto físico como no psicológico, o Ramalhão controlava bem o jogo, sem correr riscos. E aos 22 minutos, depois de uma bola roubada por Dirceu no meio-campo, Osmar foi lançado na ponta esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área. A bola encontrou o meio-campista Elvis, que mesmo marcado, conseguiu desviar e jogar a bola no contrapé do goleiro do Flamengo. Era o segundo gol do Santo André no maior estádio do planeta. O jogador fala da sua emoção. O gol do título sempre é um gol importante, um gol que marcou a minha vida, a minha carreira, um jogo que foi transmitido mundialmente, né, uma final de uma Copa do Brasil, dentro do Maracanã, né, com mais de 80 mil pessoas. Né, realmente é um gol que deixa marcado na história de qualquer atleta. Foi um momento aí histórico que marcou tanto a minha carreira como o nosso clube, né, o Esporte Clube Santo André, que também ficou reconhecido nacionalmente, mundialmente. Olha o Santo André, para a lançada para Osmar, posição legal. Elvis está no meio, vai tentar cruzar, cruzou para Elvis, desviou, é gol! Fazendo um sonho se tornar realidade.
qualidade. Ele veio pela esquerda, levou a bola pro fundo, cruzou. Chegou o garoto Elvis, que tem muita qualidade, tem muita categoria, tem muita habilidade. Só chegou desviando com a perninha esquerda. Um toque de bilhar, matando o goleiro Júlio César do Flamengo. Olha o Santo André fazendo o sonho se tornar realidade no Maracanã. Que beleza, tá aí o Ramalhão. Santo André 2, Elvis, camisa 10, Flamengo 0. O silêncio tomou conta de vez do Maracanã. Os torcedores do Flamengo pareciam não acreditar no que viam. Já o torcedor do Ramalhão, Ovidio Cimpionato, que estava nas arquibancadas naquele dia, relata o que viu após o gol decisivo. Quando nós faz o segundo, meu amigo, vou te falar uma coisa, no finzinho do jogo, você só via a camisa, nós estávamos na parte de baixo, que vinha lá de cima, camisa, faixa, pegando fogo. Então, quer dizer, aqueles 500 torcedores do Santo André que estava lá, calou mais de 100 mil torcedores do Flamengo. Realmente foi uma festa inesquecível, né? Para os cariocas, levar a decisão para as cobranças de pênalti era a única solução diante daquele cenário de desolação. E pelo lado dos paulistas, o ex-volante Dirceu nos relata que ainda nada estava ganho. Nós abrimos uma vantagem de 2 gols, mas eles tinham uma massa, né, muito grande a favor deles. E isso foi um dos nossos pilares lá também no Maracanã, foi a gente manter o jogo controlado até o final. Nós de maneira nenhuma nós nos desesperamos, mas de maneira nenhuma também nós fomos soberbos, né, de abrir 2-0 no Flamengo e achar que está tudo bem, acabou, resolvemos o problema. Então a gente manteve a nossa qualidade até o final, a postura proposta para o treinador até o final, né, para o jogo, e de maneira nenhuma nós não achávamos que estava controlado, não. A gente sabia quem era o Flamengo, a força do Flamengo, de tudo aquilo que poderia fazer em poucos minutos. Em contraste ao silêncio da grande maioria, o torcedor Roberto Costa relembra sua emoção ao se dar conta que seu time do coração estava conquistando algo que muitos não acreditavam. Quando eu estava no Maracanã e o jogador Elvis fez o segundo gol do Santo André, era notório que os torcedores do Flamengo já começaram a desocupar o estádio. Eu, na verdade, fiquei curtindo o meu momento, porque eu fui no ônibus com a diretoria, não fui junto com meus companheiros de bancada. E, na verdade, eu comemorei comigo mesmo. Então, quando eu vi aquele segundo gol acontecer, realmente passou um filme na minha cabeça, que parecia uma coisa, um sonho impossível de acontecer. Então foi uma sensação de muita felicidade e ali você já sabia que o título ia acontecer. Então todo aquele sonho que o torcedor desde criança sempre imagina, ver o seu time campeão, e você vê que o time está bem próximo de conseguir aquele título naquele palco, Maracanã, o maior estádio do mundo. Então eu explodi de felicidade. O sonho realmente estava acontecendo e uma sensação completamente inexplicável. É muita felicidade realmente de conseguir aquele título que para muitos era um sonho impossível e para mim, por exemplo, não era. Com a vantagem no marcador, o Santo André apenas tocou a bola até o apito final do árbitro Carlos Eugênio Simon para comemorar o impossível, o que ninguém esperava ou acreditava. A equipe do ABC conquistava a Copa do Brasil, a taça mais importante de sua história. O título credenciava o clube a disputar sua primeira competição internacional no ano seguinte, a Taça Libertadores da América. A façanha estava feita, a façanha do Ramalhão. Acompanhem o momento épico retratado pelo narrador Oscar Ulisses, da Rádio Globo de São Paulo. 2-0 no Maracanã, vai terminar o jogo. Santo André dá o pote aqui no campo de defesa, tira, vai sair jogando pela esquerda no setor defensivo, camisa 5, Dirceu. Dirceu recebe, volta um pouquinho. Termina o jogo no Maracanã. O Santo André fica com o título da temporada de 2004 da Copa do Brasil. Uma data histórica.
no dia 30 de junho de 2004. O Santo André vem para o Rio de Janeiro, enfrenta o Flamengo com casa cheia e ganha o jogo. O dia que o Santo André bateu o Flamengo no Maracanã. O Santo André campeão. O gigante é o Santo André no gigante do Maracanã. Aqui o time do Santo André vive um sonho. Vive a conquista maior do esporte brasileiro deste ano. Vive o título da Copa do Brasil nas mãos. O Santo André vive o seu sonho. Poucos que ficaram no Maracanã acompanham a festa do time do Santo André. O Santo André é campeão da Copa do Brasil. O goleiro Júlio César conta um pouco sobre a festa de todo o elenco após o apito final. A festa foi fantástica, né? O Maracanã já estava... Quando acabou o jogo, o Maracanã já estava bem mais vazio. A maioria da torcida... Quando nós fizemos o segundo gol, a torcida começou a ir embora. Então, já conseguia ver a nossa torcida que estava atrás do gol. E do gol que eu estava defendendo no segundo tempo, né? Então, a hora que acabou, a gente correu para a torcida, pro lado lá que estava o nosso torcedor. Ficamos colados lá, beirando o poço que tem lá no Maracanã, que tinha, né, que agora não tem mais, e gritando e cantando bastante o hino do clube, né, que era uma coisa que a gente se identificava muito com o clube, isso que era bacana, né, todo jogo a gente cantava o hino antes dos jogos, comemorando, sem meio que saber o que estava acontecendo, né, porque a gente não tinha muita noção do tamanho daquela conquista, né. Eu fiquei pouco tempo no campo, eu quis correr para o vestiário para ligar para minha esposa. E aí, do nada, a galera começou a chegar no vestiário e continuar uma comemoração, né? Na verdade, fomos ter noção mesmo do tamanho daquela conquista no outro dia, quando a gente foi para o aeroporto, todo mundo conhecendo, que a gente começou a ver os jornais, revistas, só falando da gente. E quando a gente chegou em São Paulo, a torcida esperando no aeroporto, aí fizemos uma carreata no caminhão de bombeiro em Santo André. Depois de acumular 3 funções durante a campanha vitoriosa, Sérgio Soares fala dos méritos daquele grupo para chegar ao título e também sobre sua emoção pela conquista. O mérito daquela equipe foi uma equipe que começou a acreditar um no outro. O grande mérito daquela equipe era de jogar junto, o grande mérito daquela equipe era de ser um grupo, o grande mérito daquela equipe era de não ter nenhum tipo de vaidade, o grande mérito daquela equipe era de gente que queria andar na sua carreira, que queria crescer profissionalmente. Todos os profissionais que ali estavam, todos eles tinham um objetivo muito claro de crescimento, né? De aproveitar a oportunidade que estava sendo dada. Esse é o maior mérito, né? De você ter dentro de um grupo jogadores com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo profissional, né? E deu tudo certo para nós. Sendo minha primeira experiência como comissão, foi algo que está marcado realmente pro resto da minha vida. O jogo ele foi importante sim na minha carreira, né? Eu tive vários jogos importantes depois, até porque eu tô 15 anos como treinador, né? E naquele momento mais importante, até porque era um jovem de 37 anos que estava começando a sua carreira. Dedimar nos conta uma história de superação em sua vida e a sua emoção ao levantar o troféu da Copa do Brasil como capitão daquela equipe. Sempre tive um desejo de jogar no Maracanã e a minha estreia no Maracanã foi num jogo, eu jogando pelo Et Jundiaí, jogo 2002, pela torneio Rio-São Paulo, contra o Flamengo. A gente tá ganhando de 1-0 e aos 46 do segundo tempo, o cara me lança uma bola, se eu não me engano, para Iranildo. E eu fui cortar de esquerda, ela estava entrando na intermediária, o goleiro vinha saindo, eu fiz um gol contra. Minha estreia no Maracanã, fiquei muito decepcionado, fiquei muito triste. Pensei em largar futebol, eu já não estava numa fase tão boa. E enfim, foi muito, muito ruim para mim, né? Fui muito criticado e tudo mais. Só não sabia que 2 anos depois a coisa poderia se inverter. E foi o que aconteceu. Em 2013 fui para Santo André e aí começou aquela saga, né? 2004 a gente faz essa campanha e estamos ali no dia 30 de junho de 2004 no Maracanã. Eu, mais uma vez no palco, uma final muito grande, e ali eu como capitão do time. Então assim, eu vi Deus me honrando, né? Eu vi Deus assim, invertendo as coisas na minha vida. E consigo ali com a equipe levantar uma das taças mais importantes, né? Até hoje ela perdura na minha carreira como uma taça mais importante, entre outras, né, também que eu já tive, mas o peso foi maior, a história foi muito maior, o conteúdo de tudo isso foi muito maior. O técnico Péricles Chamusca expõe sua satisfação em conquistar esse título e faz um panorama da campanha de sua equipe.
Sem dúvida foi uma das maiores conquistas da minha carreira, meu primeiro título nacional. Aquele grupo de atletas realmente foi merecedor. O momento que fortaleceu mais essa ideia que nós poderíamos chegar à final foi depois que a gente eliminou o Palmeiras, porque fizemos 2 grandes jogos e a equipe demonstrou que tinha qualidade, personalidade para enfrentar grandes equipes. Para o ex-zagueiro Alex Bruno, que também esteve presente na conquista da Copa São Paulo de Juniores um ano antes, o título no Maracanã foi o cartão de visitas da sua carreira. Foi onde minha carreira decolou. A Taça São Paulo foi muito importante também, mas depois da Copa do Brasil foi onde tudo aconteceu. O São Paulo me comprou, entendeu? Tive uma carreira depois muito vitoriosa, igual foi no Santo André. O Santo André mostrou que uma equipe de futebol sem estrelas e com poucos recursos também pode ser campeã, como mostra a reportagem de Abel Neto, que na época estava na TV Globo e hoje faz parte do canal Fox Sports. É o orgulho de quem começa a aparecer para o mundo. Próxima parada, Libertadores. A Copa do Brasil foi o primeiro grande título de um clube fundado há 37 anos. Com uma folha salarial de R$250 mil, derrubou o poderoso Flamengo, que desembolsa R$850 mil todo mês para ter suas estrelas. Felipe, com salário de R$90 mil, não teria vaga nesse time. Quem joga no novo campeão recebe de R$1.500 a R$8.000 por mês. Como diz aquele velho bordão, o futebol é uma caixinha de surpresas. E naquele ano de 2004, o Santo André foi a sensação da Copa do Brasil. Com raça, determinação e muita união, a equipe conseguiu superar adversários mais preparados e com mais história no futebol brasileiro. As dificuldades encontradas durante a competição só tornaram o título ainda mais prazeroso para sua apaixonada torcida. Prova disso é a música composta pelo torcedor Maurício Nosnica, que fala especialmente desse título tão sonhado. Uma quarta-feira era só uma quarta-feira, tinha a gente dormindo, outro indo pra zoeira. A gente no busão, desde de manhã nosso destino era o palco do Maracanã. Destruindo viatura, 80 mil pessoas torcendo para o Fly. A gente em 300 sonhando em ganhar. Meu nome é Júlio César. Sou o Alex Bruno. Aqui quem tá falando é o Gabriel. Eu sou o da Guia. Meu nome é Dirceu. Eu sou o Ramalho. Sou Elvis. Sou o Osmar Cambalhota. Aqui é o Sandro Gaúcho. Sou o Tássio. Eu sou o Macanac. Eu sou o Luiz Carlos Ferreira. Sou o Sérgio Soares. Eu sou o Péricles Chamusca. Eu sou o Dedimar. E todos nós somos campeões da Copa do Brasil de 2004. Nos 2 próximos episódios do podcast A Façanha do Ramalhão, vamos mostrar o que aconteceu com o Esporte Clube Santo André após o título da Copa do Brasil, que projetou a equipe nacional e internacionalmente. O clube continuou a ter sucesso nas competições? O planejamento para os próximos anos seria tão bom como em 2004? O dinheiro acumulado com a conquista da Copa do Brasil e da participação na Libertadores ajudaram realmente o clube? Essas e outras perguntas serão respondidas. Não percam! Um clube do ABC Paulista acaba de entrar para a história do futebol brasileiro. O Santo André não se intimidou com a pressão do Maracanã, nem com a tradição do Flamengo e conquistou o título da Copa do Brasil.